Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. Você já se sentiu exausto? Com aquela sensação de que você pode dormir o tempo que for que você vai continuar cansado? Com aquela sensação de que seu combustível está na reserva e você está a ponto de parar? Bate aquele cansaço, aquela indisposição e nem aquelas coisas que te interessavam, que te animavam já te interessam mais. O que fazer nesse caso? Como é que a gente deve proceder? Será que a gente encontra a resposta para isso na Bíblia? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Toda semana eu posto um vídeo bacana. Já deixa o seu like e vamos embora pro vídeo. Você já assistiu a uma final de campeonato de futebol onde os dois times foram para prorrogação e depois ainda foram para disputa de pênaltis? E ao final, os jogadores do time campeão saíram correndo, pulando, dando volta olímpica, jogando seus colegas para o alto com a maior disposição, enquanto os jogadores do time derrotado caíram no chão exaustos, alguns até com cãibra. Então, sabe por que isso acontece? Porque a alegria dos jogadores vencedores serviu como um revigorante poderoso, enquanto os perdedores foram tomados por um sentimento de tristeza e desânimo por terem lutado tanto, chegado tão perto e morrido na praia. A verdade é que o fator emocional é extremamente relevante para o nosso bem-estar e para a nossa disposição. E se você está se sentindo com seu tanque vazio, provavelmente o seu cansaço não é físico, é emocional. Precisamos sempre manter a nossa saúde física, emocional e espiritual em dia, porque quando uma dessas três áreas é afetada, ela inevitavelmente afeta as outras duas. Independente de qual seja o motivo do seu cansaço, seja ele físico, espiritual ou mental, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês 3 dicas bíblicas de como nós devemos lidar nesse caso. E a primeira dica é: dê um tempo, descanse. Em Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O texto vai seguir com vários exemplos mostrando que tudo tem o seu tempo. Tem um tempo de nascer, tem um tempo de morrer, tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher, tem um tempo de abraçar e de se afastar. Tem tempo para tudo e a gente precisa entender que existe o tempo para descansar. Precisamos entender que às vezes parar é necessário. Abrir mão de alguns compromissos, aprender a dizer não para algumas questões. Tem gente que não sabe dizer não para nada, diz sim para tudo. Quando vê, está tentando abraçar o mundo inteiro. E aí, ninguém é de ferro, todo mundo tem o seu limite. Talvez esse seja o tempo de você parar para cuidar mais de você mesmo, de cuidar da sua família e deixar outras questões um pouco de lado. A própria lei sabática traz o princípio do descanso. Ou você acha que lá em Gênesis, quando fala que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, você acha que Deus estava cansado? Você acha que Deus precisava descansar? Então a própria lei sabática foi feita para isso, para mostrar ao homem que ele precisa parar um dia da semana para descansar. Foi o que Deus determinou, que guardasse o sábado para o descanso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer se a gente está se sentindo exausto, cansado, é de fato parar para descansar. Segundo ponto, seja mais compreensivo consigo mesmo. Em Romanos 12:3 a gente lê o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Aqui Paulo está falando de 2 coisas: humildade e autoconhecimento. Se você tem um conceito mais elevado de si mesmo, você vai projetar uma expectativa acima da sua capacidade. E quantas vezes a gente quer fazer coisas que estão além do nosso alcance? Você não é perfeito, você tem limitações. Não queira sempre fazer tudo com perfeição. É claro que a gente precisa buscar a excelência, mas a gente precisa entender que a excelência é um processo de melhoria contínua. A gente está sempre melhorando. E enquanto você não chega lá aonde você espera, ao nível de perfeição, de excelência que você espera um dia chegar, você tem que entender que você precisa entregar o que você tem hoje. Eu estou postando esses vídeos abaixo do que eu esperava, abaixo do nível que eu esperava que eles estivessem. Mas é o que eu tenho hoje. E eu tenho que pensar que eu tenho que a cada dia ir melhorando. Se você não está no nível que você gostaria,
Não se cobre tanto. Tenha mais paciência com você. E se você em algum momento cometeu um erro e esse erro está te pesando, esse erro te deixou para baixo, é óbvio que a primeira coisa que você tem que fazer é buscar corrigir esse erro. Mas você também precisa se perdoar. Você precisa perdoar a si mesmo. Quantas vezes a gente fala que a gente tem que estar pronto a perdoar, que a gente tem que perdoar o próximo, mas muitas vezes a gente esquece que a gente precisa se perdoar. Um exemplo clássico de alguém que não se perdoou foi Judas. Judas, ele cometeu um erro grave, ele traiu Jesus Cristo. E depois ele percebeu o erro que ele cometeu e ele se arrependeu. E o sentimento de culpa pesou tanto sobre Judas que ele se sentiu tão mal a ponto de não ser digno nem de continuar vivendo e deu fim à sua própria vida. Como seria bom se a gente pudesse abrir a Bíblia e ler um versículo onde dissesse mais ou menos assim: então ele se aproximou da cruz, se ajoelhou diante de Cristo e falou: Mestre, perdoe-me por ter te traído. Imagina se tivesse esse versículo na Bíblia, Judas indo até Jesus pedindo perdão. O que Jesus lá de cima responderia para ele? É óbvio que Jesus teria perdoado ele, mas Judas não pediu perdão. E ele não pediu perdão porque ele próprio não se perdoou. Então, como eu falei, seja mais compreensível com você mesmo, se cobre menos e se perdoe quando você vacilar. E o terceiro ponto, creia que Deus está cuidando de você. 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Como é reconfortante, revigorante, encorajador saber que existe um Deus tão poderoso que cuida da gente. Crer nisso faz toda a diferença. Em Isaías 40:29, o profeta escreveu: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Galera, todos nós passamos por momentos de cansaço, de exaustão, mas olha só, a gente está aqui. Nós chegamos até aqui. E pensando bem, a gente vai perceber que esses momentos difíceis que a gente vive servem para nos fortalecer, servem para fazer com que a gente amadureça, para que a gente se torne pessoas mais fortes. Resista firme, porque você pode hoje estar atravessando uma grande tempestade, mas a chuva vai passar. Siga essas orientações bíblicas, eu tenho certeza que daqui a pouco você está novinho em folha, pronto para outra. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu te peço já que você compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Toda semana tem um vídeo novo que eu tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida. Se não deu seu like ainda, deixe o seu like. Mais uma vez, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.